Olá, meninas! Que delícia estar com vocês em mais um programa Guardiãs do Lar. Como vocês estão aqui na nossa região? Está um tempo mais friozinho, um tempo para mais caldinhos, mais chocolate quente, mas deixa eu te falar, há um tempo também para cuidar da saúde. Então tem chazinhos para você aumentar a sua imunidade, pense nisso, estamos passando por pandemia e vale a pena investir nisso. Procure aí na internet, siga a nossa nutricionista que eu trouxe aqui no nosso programa. Se você não sabe, vai lá no YouTube, dá uma olhadinha. O nome dela é Joyce Rocha, que tem vários chazinhos que vai te ajudar a aumentar seu sistema imunológico e fazer você aquecer nesse friozinho. E como você tem passado? Fico muito feliz de você estar aqui comigo, ao vivo. Eu sei que tem mulheres que quando dá 4h30 já falam para o marido, ei, vamos lá, vamos embora que vai começar o programa. Então, muito obrigado pela sua audiência. Gosto muito de ouvir a sua opinião e eu tenho um pedido para te fazer. Se você está assistindo esse programa, filma ou tira uma foto, marca a gente no meu stories, ó, tá aqui ó, o meu Instagram, compartilha comigo o que você tá vendo e também, se você é um profissional da área da saúde, entre em contato comigo, eu quero bater um papo com você, tá bom? Combinado? Outra coisa que eu quero falar com você, mais uma vez, quando eu deixo aqui 3 lugares na mesa posta, lembre-se, é um lugar especial para Jesus. Eu estou aqui com uma convidada super especial que vai falar de coisas lindas, que vai tocar no seu coração, eu tenho certeza disso. Mas o terceiro lugar é Jesus convide Ele a sentar na sua mesa. E hoje, meu Deus, esse programa nós vamos falar sim, nós vamos falar de honra, mas nós vamos falar de uma mãe especial para um filho muito especial. E a partir daí, nós vamos falar sobre honra. Quero que você vá lá, pega a sua Bíblia, pegou? Corre lá, em 2 Samuel, pega uma caneta, pega o seu óculos. Se você, como eu, está quase ficando sem conseguir ler sem óculos, meus ainda consigo dar uma lida aqui sem óculos, daqui a pouco vocês vão me ver tudo com óculos, tá bom, gente? E faz parte, tá tudo bem, né, gente? Lá, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 6, que diz assim: Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, apresentou-se a Davi e prostrou-se com o rosto em terra, por respeito a Davi, e perguntou: Você é Mefibosete? Ele respondeu, sim, senhor. Davi o tranquilizou, não tenha medo. Eu gostaria de ajudar você em honra da memória do seu pai, Jonatas. Para começar, vou devolver a você todas as propriedades do seu avô Saul. Além do mais, de hoje em diante, você participará de todas as refeições comigo à minha mesa. Prostrando-se sem olhar para o rei, Mefibosete disse: Quem sou eu para merecer a sua atenção, um cão morto como eu? Essa passagem é linda e eu não sei se você conhece a história de Mefibosete. Mefibosete foi filho de Jonatas, que foi filho de Saul. Mefibosete, ele tinha no seu sangue o sangue da realeza. Porém, Saul perdeu a guerra para os filisteus e toda a sua descendência foi morta, enforcada. E Mefibosete era apenas uma criança, então a sua ama, vendo que os descendentes de Saul seriam mortos, no desespero ela saiu correndo, pegou Mefibosete e levou ele refugiado. E aí, o que aconteceu nessa correria? Ela deixou Mefibosete cair e nessa queda, Mefibosete quebrou os 2 pés. Ele tinha em torno de 5 anos de idade. Ele quebrou os pés e se tornou um aleijado. Eles foram para uma cidade chamada Lo-debar, uma cidade onde só tinha ali pessoas que eram à margem da sociedade. Pessoas que eram mendigas, pessoas que estavam fugitivas de algo, pessoas leprosas, pessoas que não tinham o que comer. E a Bíblia conta que Mefibosete morava de favor na casa de uma outra pessoa.
Mefibosete tinha se esquecido de onde ele tinha vindo. Mefibosete não lembrava que ele era da realeza. Talvez aí, você que está do outro lado da tela, tá, mas o que isso tem a ver com o programa Guardiãs do Lar? O que isso tem a ver com a convidada? E o que isso tem a ver com a mesa posta? O rei Davi, ele tinha feito uma promessa para Jonatas, o seu amigão. E ele falou que iria honrar sua descendência. E ele pediu para pesquisar se tinha algum descendente de Jonatas, e tinha. E ele falou, eu quero que se assente à minha mesa. Foram atrás e acharam ele. Quando acharam, Davi falou, eu quero que restaura todas as terras, tudo de Saul, devolvam a ele. Para alguém que morava de favor, Mefibosete se tornou uma pessoa muito próspera, rica, que tinha até servos. Se você ler a Bíblia, você vai lá saber. E aí ele falou assim, só que é o seguinte, a partir de hoje, todas as refeições você vai comer na minha mesa. Mas por que Davi queria que Mefibosete fizesse as refeições à mesa? Porque na mesa acontecem algumas coisas e eu vou te explicar. Porque ali, assentado na mesa, primeira coisa, Davi iria restaurar a identidade de Mefibosete a partir da sua alma. Enquanto eles estavam ali se alimentando, Davi iria falar com Mefibosete sobre a história de Jonatas. Ia tratar sobre crenças de identidade, pertencimento, realeza. Ia contar como que Jonatas sonhava com o nascimento do seu filho, como que Mefibosete foi criado, como era lindo os parques por onde ele brincava, a alegria de participar da realeza. Então, a mesa na sua casa, meu amor, você que está aí do outro lado, faz parte de honra, faz parte de você chamar para a realeza. O segundo ponto é restaurar o seu físico. Você imagina o que é comer do banquete do rei a melhor comida, os melhores pratos. Com certeza, Davi estava restaurando ali o DNA, o físico, a melhor imunidade para Mefibosete. Eu quero te dizer, mulher, eu quero te incentivar, faz a mesa na sua casa e restaure a honra dos seus filhos, do seu marido. E acabou o tempo. Não posso falar mais sobre esse tema porque o Edilson já levantou aqui que está na hora do intervalo, mas eu também estou com sede. Então vamos juntas tomar uma água, que depois do intervalo vai ter mais papo sobre identidade, vai ter mais papo sobre honra. Fica tranquila e volta logo rapidinho, bora se hidratar e eu te espero. Tchau! E aí, meninas, voltamos, já tomei a minha água, você já tomou a sua e eu estou aqui na mesa e eu quero te falar o terceiro ponto, da onde Davi ensinava Mefibosete, que é também na mesa, existia o pão da presença. E o pão da presença é a presença de Jesus. E por que eu deixei para falar o pão da presença aqui na mesa? Porque tem tudo a ver com a nossa convidada. E eu trouxe uma convidada muito especial aqui, a Griciele. Gri, muito obrigada por ter aceitado o convite de vir aqui ao nosso programa. E a Griciele, ela é a CEO da Lerrem, onde ela faz esses pães de fermentação natural, onde surgiu no meio da pandemia. Griciele sempre foi uma empreendedora na área da fotografia, e no meio da pandemia surgiu uma inspiração do céu mesmo para fazer pães especiais. E aí agora eu quero que você, amiga, conte como que isso surgiu, da onde surgiu. Eu sei que o fermento tem toda uma história, conta aí para as meninas, mas muito obrigada, viu, por você desprender da sua agenda. Eu sei que a sua agenda é bem certinha por conta do seu presente, que é o Juan, mas conta aí pra gente como que surgiu tudo isso.
Olá meninas, meu nome é Graciele, sou esposa do Carlos Sobreira e mãe do lindo Juan Carlo, como a Lígia apresentou. Para mim é uma honra, Lígia, estar aqui com você, em ser convidada. Muito obrigada por este momento. E como você disse, né, eu sou CEO da Lerrem, né, trabalho com fotografia já faz mais de 10 anos. Mas Deus nos deu a Lerrem no meio da pandemia, né? Deus nos presenteou com esse presente, porque a gente que come sente muito amor, né? Então eu vou falar para você como cliente, né? Como uma degustadora, cliente. Quando chega lá em casa, as crianças já ficam, ai meu Deus, já ficam oriçados para comer, já levei para algumas amigas. E como que é a palavra mesmo, amiga? Esqueci de... Lerrem. Não, que quando elas comeram, elas dizem... Au concours. Au concours, que é muito gostoso, Isso, né? Isso, em francês, é uma palavra em francês. Você pegou, eu não peguei, elas ensinaram eu, e você pegou. Você vai ser inteligente. Isso mesmo. E eu queria que você contasse para as meninas como que foi a questão do fermento, que tem uma história linda sobre o fermento. Então, o que aconteceu? No meio dessa pandemia, a fotografia começou a diminuir e Deus nos presenteou com a Lerrem. Sim. Né? E aí, a fermentação natural, ela depende do tempo, ela depende do trabalho, mas em si da paciência. Meu Deus, que tratarem. E naquela época, a gente precisava muito de um milagre de Deus. E quando a gente começou a trabalhar com a fermentação natural, que ela depende do tempo, o fermento não crescia. E aí a professora nos falou, coloque um nome, né, um nome no fermento. E nós colocamos o nome de milagre. Uau! Então, a Lerrem, ela vem do milagre de Deus para as nossas vidas. E nós começamos a profetizar a partir do momento que a gente começou a fazer os pães. Eu e o Sobreira fazemos os pães, né, as focaccias, os pães, os brownies. E no meio de todo esse turbilhão da pandemia, Deus nos presenteou com esse milagre mesmo vindo do céu, né? Para que não só fosse um milagre para nós, mas sim para as outras famílias, né? Que delícia! E aí esse fermento, essa fermentação natural depende do tempo, então se está frio ele é mais devagar, é isso? Então funciona melhor no calor? Sim. Eu não entendo, amiga. Tá, eu estou perguntando porque eu realmente não entendo de fermentação natural. A fermentação natural, ela depende do tempo, né? Ela cresce conforme realmente tem a temperatura adequada, nem tão frio, nem tão calor, é uma temperatura ambiente para que o fermento vai se alimentando ao ponto de fazer toda a parte da fermentação, né? Para que a gente possa estar misturando e fazer a focaccia, né? Então, ela além do tempo, ela trabalha a nossa paciência, trabalha a obediência, né? Dos processos, porque é um processo. Não tem como fugir o processo. Não tem como fugir o processo. Vamos dar uma adiantadinha no processo aqui. Se adiantar, estraga tudo. Estraga tudo, não cresce, não tem cocção, não tem sabor, né? E tudo depende do processo, do tempo, né? O tempo é que diz tudo. E é que nem um milagre na nossa vida, né? A gente precisa passar pelo processo, pelo deserto. E se você não souber passar por cada etapa, você perde o que Deus tem para você na frente. E assim é com pão, assim é a fermentação natural. Incrível como uma coisa linka com a outra. E aí é onde a gente já vai chamar agora a sua história, né? Eu lembro que alguns anos atrás você me para e me conta que você estava grávida, a gente celebrando que depois de quantos anos? 10 anos de casada, já tinha rido, chorado, viajado, trabalhado muito nessa vida. Agora quero ser mãe, né? Quero ser mãe. Demorou muito para engravidar? Não, um mês só. Você é fértil, amiga? Meu Deus, mulher fértil. Engravidou rapidinho e aí veio uma notícia. Sim, veio a notícia com 2 anos e 5 meses, né, nós recebemos a notícia que o Juan era uma criança especial, um autista, né, e aonde que a gente
foi entender, né, toda a questão de amor, o verdadeiro amor, porque ter um filho tem a questão do amor, mas ter um filho especial passa além, né, além das nossas expectativas. Por exemplo, uma viagem, quando você vai fazer uma viagem para um determinado lugar, você pensa sempre, eu vou preparar, eu sei qual rota que eu vou tomar para ir para aquele lugar. E ter meio previsível, entre aspas, porque filho é filho. Mas assim, eu entendo o que você quer dizer, que assim, é meio que dentro do normal a gente sabe mais ou menos a trajetória, ou a gente tem uma expectativa. Com um filho especial não tem como ter isso. Não tem. A princípio, no início, muda totalmente a rotina, o que você planeja, o que você sonha. E aí você vai trabalhando essa questão do entender. Entendi. E depois do intervalo, meu amor, mas de novo, Lígia, de novo, porque a gente precisa se hidratar, menina, não reclama não, toma água, né? A gente nem vai brigar com o Edilson, porque ele contribui com a nossa hidratação. Então vai lá tomar água e depois do intervalo a gente vai entender o que é esse processo, o que é essa rotina. Então aproveita, corre lá, manda mensagem para sua amiga que tem um filho especial, que é uma mãe especial, fala lá, corre lá, vem assistir o programa comigo que você vai se emocionar e você vai entender como é o processo. Te espero. Ai, você voltou, eu voltei, tomou sua água, já chamou sua amiga, então vamos lá, nós vamos entender sobre os processos, sobre rotina, mas eu quero perguntar para a Gri, como que foi, né, receber a notícia, porque eu vou contar minha experiência, tá bom? Jamais minimizando sua dor ou comparando, pelo amor de Deus. Mas eu, quando eu fui mãe pela primeira vez, e foi o seu caso a primeira vez, quando o Vinícius estava na maternidade, uma coisa muito simples, muito comum, o médico falou que o Vinícius estava com icterícia, olha só. Gri, eu desesperei. Amiga, você não tem noção. Fiz feiura, gente do céu. O médico falou assim, nós vamos ter que acudir a mãe, viu? Porque o bebê, ele está ótimo, é só um banho de luz. A mãezinha precisa de cuidado. Eu fico imaginando receber um diagnóstico, né? Um diagnóstico que, como você falou, um filho, né? Um filho, a gente tem uma expectativa e provavelmente ele atinge essa expectativa ou não. Mas um filho especial, ele é totalmente imprevisível, é isso? Eu posso usar essa palavra? Ele traz um novo, né? Um desconhecido, uma novidade, mas assim, totalmente fora do controle. Sim, ter um filho especial é viver um dia de cada vez, porque você passa pela questão do luto, né? Sim. Não, o meu filho, foi que você pontuou sobre o Vinícius, né? O meu filho, meu Deus, por que ele está passando por isso? Por que eu estou passando por isso? E tem a aceitação, você aceitar, não, se ele é dessa forma, como que eu vou tratar? O que eu tenho que fazer? Sim. Então, até eu me entender como uma mãe de uma criança especial, foi um processo na minha vida. Você se questionava, assim, porque elas tinham esses pensamentos, assim? Sim, sempre vem, né? Assim, me veio muito, por quê? Por que eu, Deus? Por quê? Eu esperei 10 anos e agora veio esse diagnóstico, mas eu entendi que o diagnóstico era um processo também, né? É um processo não só para que eu pudesse ajudar o Juan, mas também para me ajudar, né? Todo o processo de aceitação não era só aceitar o Juan, era eu me aceitar também como uma mãe que tem que correr, que tem que lutar, mas também que tem que se aceitar como uma mãe, uma mulher, uma empreendedora, uma batalhadora que corre todos os dias. Então, deixa eu ver se eu entendi, então mexeu na sua identidade. Mexeu na minha identidade. Muito, muito na minha identidade, porque eu não queria me sentir culpada,
mas eu me sentia culpada. Eu achava que aquele diagnóstico eu tinha feito algo errado. E você não fez? Porque... O autismo em si não tem cura, né? A criança nasce com autismo, e ou é genética, ou é fator ambientais, mas não é culpa, né? Da mãe. A mãe não pode ficar... O que eu fiz na gravidez, que eu provoquei isso. Isso, qual foi o meu erro? Será que eu me alimentei mal? Uau. Será que eu trouxe coisas ruins para que o meu filho nascesse com autismo? E não, autismo é genético, é fator genético. E eu hoje, depois do luto, da aceitação, eu entendo que isso é um propósito que Deus tem na minha vida, na vida do Juan, na vida de outras pessoas. E o Juan, a gente acompanha a trajetória dele, né? Eu em especial, e ver a evolução dele, né? Ele estudando, ele falando, né? Ele lendo, ele tocando bateria, do tipo assim, nasceu tocando? Oi? Tipo, mostra uma bateria pro menino, o menino vai lá e toca a bateria como se ele tivesse nascido. É filho do Kiko mesmo, né? Do Carlos Sobreira, é filho. É lindo ver, porque o que para uma criança isso seria natural, para o Juan está sendo... Você olha, parece que é natural, mas é natural para ele, mas há um trabalho, há muito amor envolvido. Há muito amor, muito trabalho, muitas horas de dedicação. Não é do nada que você recebe um diagnóstico e você fica ali, né? Você tem que correr atrás para que tenha a evolução. O Juan, o autismo, ele traz alguns pontos de inteligência, de evolução de cada autista é de uma forma, né? E o Juan foi o que você disse, ele é um levita, ele ama tocar bateria, ele ama cantar, ele traz para a gente dias que nós não estamos bem, ele vem louvando e fala, louva a Deus, vamos cantar, vamos... Então, uma assim, alegria. Uma alegria. E quando a gente recebe esse diagnóstico, quando eu recebi esse diagnóstico, eu fiquei assim, o que eu vou fazer? Será que ele vai evoluir? Será que ele vai ler? É uma incerteza. É uma incerteza. Assim como fazer o pão, será que vai crescer? Exatamente. O Juan fez que eu entendesse todo o processo, porque é de anos, né? Ele vai fazer agora 9 anos, então desde os 2 anos e meio foi um processo. Ele está crescendo, é que nem o pão, né? Que nem a lerrém. Traz a vida, traz a paciência, traz as horas, o momento. Quantas horas a gente fica se dedicando àquela evolução, aquele ponto de ler, aquele ponto de estudos. E quando ele consegue, assim, é uma vitória. O mínimo que ele faz, eu já me sinto assim, uma campeã. E isso que eu ia falar, aprender a celebrar as pequenas conquistas. Sim. Quantas vezes vou falar por mim, eu deixei de celebrar as pequenas conquistas porque deveria ser natural, até para mim, uma coisa muito pessoal, de repente com os filhos, de repente com o marido, de repente dentro do lar. E aí com um filho especial, uma pequena conquista é celebrado como uma grande vitória, porque foi uma grande vitória. Sim. Quando as pessoas falavam para mim, você é especial, né? Você foi uma meu delas. Deus, eu lembro disso. Eu lembro, querida. Eu lembro do seu olhar. Eu fiquei muito brava. Ficou, amiga. Seu olhar para mim foi bem especial. Sim, eu confesso que aquele momento eu ficava assim, mas não, eu não quero. Imagina, eu sou especial. Por que eu sou especial? Só porque eu estou tendo um filho que está com diagnóstico? Mas ao longo do tempo eu fui entender que o diagnóstico não é o que define o Juan. O diagnóstico não define seu filho, não define a identidade do seu filho. Não define a identidade dele, não me define como mãe dele. Ao contrário, faz eu tentar cada dia ser melhor, ensinar ele que ele vai ter sim as frustrações, mas que ele vai crescer, que ele vai evoluir, que ele vai chegar aonde onde a gente sempre sonhou. Uau! Né? Ô, Gri, e o que você diz para aquela mulher que está ali, ó, lá do outro lado da tela,
que recebeu um diagnóstico, talvez não de autismo, mas talvez de outra coisa, ou talvez está ali com seu filho adolescente com uma demanda que ela fala, não tem mais jeito, meu filho, eu não entendo o processo, não quero esperar a massa crescer, não sei qual é o nome desse fermento. O que você diz para essa mulher que está ali do outro lado da tela, amiga? Primeiramente, não desista. Pode ser difícil, um diagnóstico não define quem é seu filho, quem é você. Nunca deixe de sonhar. Acredite que ele pode alcançar, você pode conquistar, mas tem que passar pelo processo. O processo pode ser duro, o deserto pode ser seco, mas no deserto sempre tem um oásis te aguardando. Então, corre atrás. Mesmo que hoje se levante e fale, eu não vou conseguir, peça para Deus a ajuda que Ele vai te dar. Assim como eu consegui, você também pode conseguir. Ai, que delícia. Gri, já acabou o nosso programa rápido. Eu falei para você que é rápido. Sim. Muito obrigada por estar aqui, você, por derramar sobre nós essa palavra de amor, de esperança. E aí, eu quero agradecer também a cada parceiro, a Lua Rosé que me veste hoje, Jussara, cada parceiro, a Lerrei, que está fazendo aqui hoje essa mesa deliciosa. Muito obrigada. Vocês sabem que sem vocês esse programa não seria possível. Então, que seja super abundante a colheita de vocês. Um grande beijo para você que está aí do outro lado da tela e espero vocês sábado que vem. Tchau!